Salve a igreja, a gloriosa e santa graça e paz de nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãos. Vamos, se quiserem acompanhar ou anotar, Tiago, capítulo 1, a partir do versículo 21. Glória a Deus. Aleluia. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e vai-se, e logo se esquece de como era. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisto persevera, não sendo ouvinte esquecidíssimo, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. É aqui, aleluia, Santo Deus. Palavra forte, palavra a qual, creio aqui, os que estão presentes hoje, todos já ouviram. E o Senhor quer nos falar, porque o Senhor fala o tempo todo por sua palavra viva e verdadeira e eficaz. Entretanto, quando se diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, é a palavra de Deus que devemos ouvir, se assim estiver sendo falada. E para isso precisamos estar atentos, precisamos estar ligados naquilo que o Senhor quer falar conosco, naquilo que o Senhor tem falado, e não de qualquer maneira, como o próprio texto aqui fala, e começando a falar sobre o que havemos de fazer como cumpridores da palavra, que é rejeitando, ou seja, lançando fora, não aprovando aquilo que Deus não aprovou, resistindo firmemente toda imundícia, toda sujeira, porque se tem a sujeira da carne, tem que haver uma limpeza pelo Espírito. Se tem o pecado, aqueles que são chamados, que estão caminhando com Cristo, tem que haver uma transformação para a santidade. Porque na impureza, irmãos, não podemos servir a Deus. Temos que ser purificados. Temos que estar sem pecado, sem pensamentos, sem malícia, sem intenções do coração, sendo sinceros, puros, leais a Deus, para que possamos, assim, dar lugar para o Espírito. Então ele começa falando que devemos rejeitar toda imundícia, devemos rejeitar toda superfluidade de malícia, todo o excesso, toda a abundância de coisas desnecessárias, coisas fúteis, do ardiz de Satanás, da mentira, irmão, do engano, do engodo, da maquinação, da trapaça. E não somente fugir nós mesmos disso, mas estarmos atentos para não cairmos nas ciladas de outros que estão enganando e sendo enganados, e nós, por não estarmos firmes e constantes, por não estarmos zelosos com a palavra de Deus enxertada, não estarmos cumpridores da palavra, como assim o Senhor nos exorta, assim caímos nas ciladas. Então a palavra, já considerando que em vós esteja enxertada. Os irmãos sabem, o termo enxerto até usado
também, não somente na medicina, mas nas questões das plantas, onde se pega uma determinada planta diferente da outra e se faz ali um arranjo onde se coloca uma para outra, onde se transfere, se tornando um só, onde se insere. E assim Cristo quer que nós sejamos um só corpo, sendo Ele a cabeça. Ou seja, a igreja de Cristo é enxertada nele. Inclusive em Romanos, também faz alusão, lá em Romanos 11, sobre o enxerto que foi feito dos gentios, que somos nós que não somos judeus, fomos enxertados em lugar deles e feitos participantes da raiz e da seiva da oliveira. E para ser participante da seiva da oliveira, eu preciso ser cumpridor da palavra. Eu não posso ser apenas um ouvinte, entra ano e sai ano, entra culto e sai culto, dias após dias, e apenas ouvindo, talvez até, quem sabe, decorando, quem sabe até pregando, quem sabe até tendo dom. Mas como assim eu posso ter dons, mesmo sendo negligente? Posso, porque o dom Deus dá a quem quer, e Ele dá até mesmo para os rebeldes. Fala em Salmo 68:18. Então o Senhor fala em Romanos 11, e pela benignidade de Deus, e Ele fala, considera a bondade e a severidade de Deus, para os que caíram, severidade, para o povo que rejeitou, mas para contigo, ou seja, para aqueles que receberam a benignidade, há uma condição, sempre tem uma condição, se permanecerdes na sua benignidade, senão será cortado novamente. Porque nós, sendo uma oliveira brava, ou seja, sem dar frutos, fomos enxertados na oliveira. E aqueles que foram escolhidos, como nação santa, lá o povo de Israel foi cortado. Mas depois eles voltarão a ser enxertados na própria oliveira. Participantes da seiva que é Cristo, participantes da sua palavra, da sua verdade, do cumprimento das suas profecias, a qual hoje rejeitam. E se nós estivermos como negligentes, não sendo cumpridores, não sendo apenas ouvintes, estamos nos fazendo negligentes, estamos também rejeitando. Por isso que o Senhor quer que a palavra seja enxertada, e não tem como enxertar se não houver um corte e houver uma junção. E quem nos une, quem nos liga a Cristo é o Espírito Santo, para aqueles que dão lugar, para aqueles que recebem a palavra de Deus, examinam, meditam, oram, consagram, se revestem com uma armadura de Deus, como hoje o Senhor tem falado aqui neste culto, através dos irmãos, permanecendo através da renúncia, mortificando as obras do corpo, morrendo para o mundo, como o irmão Felipe assim trouxe. Sem conclusões da carne, do ego, mas sim recebendo o discernimento do Espírito. Por isso que buscando a consagração, como a irmã Conceição assim trouxe também da parte do Senhor, nos colocar na posição com Deus, Ele que nos chamou, Ele que nos dá a fé, Ele que nos ajuda. Mesmo que estejamos em tribulações e problemas, mas Ele que nos fortalece. A intimidade com o Senhor, o espírito forte, ligado com Deus, como o Senhor usou agora o irmão entrando, mesmo sem acompanhar o culto, mas o Espírito Santo estando presente, é Ele que acompanha, é Ele que põe as palavras na boca. Quantos preocupados, se eu tiver oportunidade, o que eu vou falar, o que eu vou deixar de fazer? Como vai ser? Mas eu tenho que estar me alimentando na ceia. Eu tenho que estar enxertado. Eu tenho que estar fazendo uma transferência ao ponto de ser um só corpo, ser igreja, ser um membro com Deus, usado por Deus, dando lugar para o Espírito Santo, Cristo sendo cabeça. Por isso que o Senhor fala que é necessário ser limpo.
Ou seja, temos que ser purificados, como diz as Escrituras também, em João, no capítulo 15, comparando ali, novamente a uma árvore, a videira verdadeira. Aleluia. Jesus fala para os discípulos que vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E nós, será que estamos limpos pela palavra que Cristo tem falado? Temos dado lugar para que Ele venha nos limpar, porque a vara de si mesmo não pode dar fruto. Só podemos dar o fruto vindo de Deus se nós dermos lugar para Ele, se estivermos enxertados na videira. Se não estiver em Deus, se não estiver em Jesus, não fazemos nada. Mas se estivermos, se deixarmos, se dermos lugar, se estivermos nos consagrando, se estivermos deixando Ele fazer a obra conforme Ele quer, não conforme eu quero, não segundo o que eu acho, o que eu penso, e não com o coração enganoso, pensando que é Deus que está fazendo, que está falando, mas sem estar com a ligação e sem estar enxertado no Senhor. Como saberei? Como perceberei? Por isso que o Senhor quer nos limpar, nos tornar puros, sem malícia, íntegros, leais, sinceros. Os dois reis que foram mencionados ali pelo irmão, o Josias e Ezequias, foram os dois reis que permaneceram firmes, permaneceram fiéis até o fim, diante de tantos outros. E assim, uns vacilaram, e Davi, como o coração segundo Deus, se arrependeu, e Deus ouviu a voz dele, o quebrantamento do coração. Mas quantos outros se apostataram, quantos outros se afastaram, quantos outros se soberbeceram, pensando que já sabia alguma coisa, e não comunicavam nada, comunicando a sabedoria do homem, comunicando a teologia, mas não o Espírito Santo de Deus, que quer nos revelar, quer nos usar, quer dar intimidade, um espírito forte ligado com Deus, no azeite, na intimidade com o Senhor, na obra que o Senhor quer que permaneça para a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque ele está olhando para si mesmo, ele está olhando com um olhar natural, com um olhar carnal, e na carne o homem não aproveita nada. Na carne o homem vai olhar e vai se esquecer, vai ser esquecidiço, porque vai estar lendo a palavra, vai estar buscando, vai estar participando de culto, e não vai se aproveitar porque ainda está com o olhar na carne. Contempla a si mesmo e vai-se, e logo esquece como era. Ou seja, foi inútil, foi fútil. Assim como nós olhamos para o espelho, na maioria das vezes ali querendo consertar o cabelo, arrumar algumas coisas na face, ao nos acordarmos, ao nos arrumarmos, da natureza. Mas quando o Senhor compara aquele que contempla a si mesmo e vai e logo se esquece, do outro lado tem aquele que é espiritual, que busca intimidade e que atenta bem para a lei da perfeita liberdade. Aleluia. Existe uma lei da liberdade que está voltando à tona agora, que foi trazida pelos pais do socialismo, do comunismo, que tem esse nome, Lei da Liberdade, que é fazer o que eles querem fazer, como todos já temos visto, mas a lei da perfeita liberdade é a lei do perfeito, é a lei do Deus, é espiritual e só tem efeito para os que estão ligados, para os que apontam, para os que observam, olham com atenção, se aplicam, examinam, meditam,
vigiam, zelam para atentar e ouvir aquilo que Deus quer falar, não sendo negligente, não com falta de zelo, mas com aplicação para fazer aquilo que tem que ser feito. Porque senão é a mesma coisa que está menosprezando, que está desprezando o Senhor. Entra ano, sai ano, entra semana, entra dias, entra meses, e escuta a palavra, eu já escutei isso, eu já escutei aquilo. Ou até mesmo já sei até de cor a palavra, mas não executa, não põe em prática, não recebe como uma palavra de vida eterna, não recebe como uma palavra que vai te transformar, porque faltou, não estava misturada a fé dos que creram, a fé dos que aceitaram, a fé dos que estão decididos a obedecer por amor a Cristo, porque Ele nos amou e se entregou naquela cruz e morreu por nós, mesmo sem merecê-la. Aleluia. A lei perfeita. Deus é perfeito. O Senhor falou certa vez, não olhes tu para o imperfeito, para que tu não venha desejar e ser igual ao imperfeito, mas olhes tu para o perfeito. Por isso que o Senhor também fala, não olhes tu para o vaso, olhe para Deus que usa o vaso. Não importa de onde veio, olha o que Ele faz, Ele errou ali, errou aqui, não, é do Senhor ou não é? Precisamos seguir a Cristo. O cristão é um seguidor de Cristo. O cristão olha para os passos de Cristo. O cristão é discípulo de Cristo. E ele aqui, o Senhor usou aqui a Tiago a nos falar para que precisamos observar, atentar e aplicar. Aleluia. Para aquilo que vem dele, que provém dele. Lá em Romanos 7, aleluia, 22 a 25. Porque segundo o homem interior, tendo prazer na lei de Deus, na lei perfeita da liberdade, mas vejo os meus membros noutra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito de Deus. Porque é a lei do Espírito de vida em Cristo, é a lei perfeita da liberdade que me livrou da lei do pecado e da morte. Mas se eu não sou um ouvinte zeloso, e sim um ouvinte esquecidício, negligente, se eu não recebo aquilo que Deus quer me ensinar, se eu não estou na ligação, como é que eu vou receber? Se eu não persevero, aleluia. E sendo um ouvinte esquecidiço, é necessário perseverar, igreja. Perseverar. Aleluia. Ser constante. Permanecer. Lá em João 15 também fala. Aleluia. Alguns versículos sobre o permanecer. João 15, da videira. Mais adiante fala no 9, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardar de ser, há novamente aqui uma condição, guardar os meus mandamentos, permanecei no meu amor. Dizer que ama a Deus e não está no mandamento, não vive, não pratica, não obedece, se faz mentiroso. Tenho-vos dito isto, que o meu gozo permaneça em vós. O Senhor quer que permaneça, mas nós temos uma condição, e temos que permanecer nele. Temos que perseverar, para que o fruto, ele que nos escolheu no 16, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de tudo quanto o meu nome perdides, ó Pai, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis
uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou. Odeiam a Cristo, vão odiar nós, irmãos. Quantos querendo agradar a todos? Quantos querendo trazer palavras, dizendo que palavras de amor, mas esquecem que o Senhor quer conserto com o homem. E esse conserto, na maioria das vezes, não traz boas memórias, boas lembranças, não traz um impacto favorável à maioria das pessoas. Mas a verdade tem que ser dita, porque o amor propõe isso. Alguém que diz que ama vai ficar mentindo para o seu próximo, ainda mais diante de Deus, ainda mais diante das coisas de Deus. Então Deus é amor, a palavra dele é amor. Inclusive aqui no texto, um pouco mais adiante, em Tiago, ele chama de lei real, no 2:8, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. E o Senhor, e aqui fala o tempo todo de amor e de fé, e fala da obra, e muitos vão fazendo a obra, ajudando o próximo, pensando que a obra é essa. Acontece que a obra do Senhor, ela precisa ser feita na direção do Senhor. Porque precisamos perseverar, fazedor de obras. E a obra é de Deus. E não sou eu que escolho. Se a obra é de Deus, não sou eu que escolho o que eu vou fazer. Por isso que não adianta eu sair ajudando todo mundo sem antes buscar no Senhor o que fazer. Aonde dá dízimo, onde dá oferta, para quem? Como o Senhor tem nos direcionado assim, é dele. Quantos presos à eclésia, presos às regras, não, tem que ser para a igreja. Se é de Deus ou não é? Quem vai contradizer então a palavra? Mas a igreja está fazendo? Tem irmãos passando necessidade nas igrejas e estão ajudando, auxiliando aqueles que assim, ou estão só o bem bom lá para o pastor, para os que estão ligados a eles? Atentai para a fé deles, atentai para o que eles têm feito. Hebreus 13:7. Perseverando, irmãos, não sendo negligente, aleluia, fazedor da obra, a obra que o Senhor quer que façamos, prosseguindo, conservando a palavra que nos foi enxertada, se é que foi enxertada, e se não foi enxertada, clama a Deus, começa a buscar a Deus de todo o teu coração, começa a examinar a palavra, começa a se aplicar mais. Se já examina mais, se ora mais, se faz jejum, jejua mais. A consagração que o Senhor quer que os santos façam, aqueles que não são ouvintes negligentes, que não são ouvintes esquecidícios. Ouve aqui, esquece ali. Ouve, mas não pratica. Entra pelo ouvido e sai pelo outro. Por isso, muitos estão com comichão, coceira nos ouvidos, querendo ouvir doutores. E buscam nos youtubers, e buscam nos coaches, e buscam naqueles que trazem a palavra de Deus e usam a palavra de Deus. E o pior, se não tiver enxertado na palavra, se não tiver enxertado na seiva que vem de Cristo, no azeite do alto, para poder ter se revelado, pode estar comendo gato por lebre. Porque muitos, como já foi falado, enganando e sendo enganado. E como nós também não poderemos ser enganados, leu a Bíblia, falou da Bíblia, não, é de Deus. Não, essa palavra tem a ver. Tem que saber se é o Senhor falando. Tem que ter o discernimento. O homem natural não entende. Agora, o que é espiritual, entende todas as coisas. Que assim o Senhor vai revelando. Mas eu preciso firmar, preciso estar constante, preciso estar com as armaduras, preciso dar lugar. Porque não é de nós mesmos, não é pela nossa força, não é pela nossa sabedoria, não é pela nossa capacidade.
de inteligência, de sabedoria do homem, mas nos esforçando para dar lugar para o Espírito, fazendo a obra que vem dele, fazendo a obra segundo a vontade dele. São os frutos dignos de arrependimento, porque se nos arrependemos um dia, se continuamos nos arrepender dos pensamentos, sentimentos, tudo aquilo que nos afasta de Deus, buscando a renovação, aleluia, todos os dias, tirando toda a imundícia, toda impureza, como o irmão Tadeu trouxe outro dia, pensamentos, sentimentos contrários à natureza espiritual, lá de Gálatas 5. E muitas vezes em coisas pequenas, irmão. É um pensamento, é um sentimento que vem, que brota, e que se der lugar ele vai crescendo, assim como aquele que olha para a mulher do próximo e comete adultério. Assim é uma raiva, assim é uma seta de angústia, de raiva, de falta de perdão e tantas outras coisas. A vaidade, aquilo que o Senhor já mostrou, já falou. Quantos falando, não, o Senhor não fala isso, o Senhor não quer isso, o Senhor só quer o coração. Então por que o Senhor falaria com um e com o outro, não? Que serve para um, não serve para o outro? Como é que é a Bíblia, como é que é a palavra do Senhor? Para todos. Como é que fala na profecia? Todos sejam exortados, todos consolados, todos edificados. Aleluia. O Senhor fala na sua palavra, aqui no 25. Será bem-aventurado no seu feito aquele que fizer a obra que o Senhor determinar a fazer. Aquele que estiver atento, ligado na lei de Deus, a perfeita da liberdade no Espírito Santo, perseverando, insistindo, persistindo, rejeitando tudo aquilo que não provém dele, resistindo o mal, se submetendo à vontade dele, obedecendo, guardando, para cumprir aquilo que ele quer que seja feito em nossas vidas, irmãos. Por isso, Senhor, tem nos exortado, todos nós. Os irmãos sabem que a palavra corta também para aquele que traz. Porque ser cumpridor da palavra é necessário buscar intimidade. É necessário buscar unção. É necessário se revestir com betume por dentro e por fora. É necessário que as armaduras de Deus, todas provêm da consagração, da oração, da palavra, do jejum. Não tem como andar mortificando a carne, rejeitando aquilo que não provém. Aí o Senhor nos dá força para continuarmos a caminhada, para ficarmos firmes, constantes. Essa perseverança que o Senhor quer que nós venhamos a ter, a fazer. Aleluia. Senão ficamos anos e anos achando que conhecemos ao Senhor, achando que somos pessoas boas, participamos de culto, e quantas oportunidades o Senhor tem nos dado. E quantas vezes estendeu as mãos, porque muitas provas, irmão, muitos ventos, muitas coisas o Senhor permite para que nós venhamos a nos aproximar mais dele. E não ao contrário, diante das provas, diante dos vales, nos afastarmos. Amém? Bem-aventurado sereis. Bem-aventurado e mais do que feliz. E a graça e a paz de nosso Senhor Jesus, constantemente, nos firmando, nos fazendo levantar os braços ali como Moisés, sendo auxiliado ali, mas o Senhor colocou naquele propósito, e ele foi, fez, executou, e os dois ali também auxiliando segundo a vontade de Deus, que eles poderiam rejeitar também. E assim, muitas vezes rejeitamos, quando não obedecemos, quando somos ouvintes esquecedícios,
não cumpridores da palavra, não recebendo com mansidão, aceitando com obediência. A palavra seja enxertada na seiva do alto, no azeite, de maneira que nós venhamos a viver de forma diferenciada. Que o próximo possa olhar e até dizer: eu não gosto de crente, mas esse crente aí é diferente. Amém? Assim o Senhor nos chamou. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus.